Olá, meninos, tudo bem? Então, cá estamos nós para o nosso último encontro deste ano, não é? Foi um ano conturbado, mas que nós temos que dar muitas graças a Deus pelos nossos encontros, pela nossa saúde, não é? Que nada de mal aconteceu a nenhum de nós e que a gente, mesmo assim, né? Nós tivemos oportunidade de falar de Jesus, de aprender bastante, não é? Vamos colocar o nosso encontro de hoje na presença do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a entendermos mais, a aprendermos mais, não é? Que é assim que Jesus quer que a gente evolua, né? E cresça no conhecimento dele, não é? Então, hoje nós vamos falar de 3 temas, tá? No domingo, nós tivemos uma celebração muito linda na nossa igreja, que é a celebração do Cristo Rei. O que é a celebração do Cristo Rei? É o encerramento do ano litúrgico. O ano que vem, quando nós estivermos lá na nossa salinha de aula, se Deus quiser, nós vamos aprender sobre o ano litúrgico. É o calendário que a nossa igreja obedece para a gente celebrar todas as etapas, né, da história de Jesus, tá certo? E no último fim de semana, 4 fins de semana que antecedem o Natal, então tem essa festa do Cristo Rei, que o cartazinho está aqui, tá? Onde a gente celebra Jesus, que é o nosso grande rei. Mas ele não foi um rei que teve a coroa dos reis que a gente conhece hoje, ele não teve o trono dos reis que a gente vê na televisão, não é? O trono que Jesus teve foi um burrinho, que Jesus entrou em Jerusalém em cima de um burrinho, né? Um simples burrinho, não foi? E qual foi a coroa que Jesus recebeu da gente? Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Foi muito doloroso, muito sofrido. Foi assim que a gente tratou o nosso Jesus, o nosso Deus, não é? O nosso rei, tá certo? Então hoje a gente tem esse grande dia na igreja, que a gente celebra Jesus, que é o nosso grande rei, o nosso grande Deus. E onde, de quem vem o céu. É só a partir dele que nós vamos conseguir chegar no céu. O presente que ele dá pra gente é amor e o céu. Tá certo? Então, é muito linda essa celebração. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho aqui para vocês, olha. Então, é isso daqui que o ano que vem nós vamos aprender, tá? Esse é o calendário litúrgico. Então, a gente começa aqui, ó, no Advento, que vão ser esses 4 próximos fins de semana que antecedem o Natal. O que é o Advento? Nós vamos aprender agorinha. O Advento quer dizer advir. Quem é que há de vir? Quem é que vai chegar daqui a 4 semanas? Jesus, não é? Então a gente tem 4 semanas aqui, ó, que antecedem o Natal, que a gente celebra, que a gente faz a preparação para a chegada do Natal, tá? Aí depois nós temos, então, no dia 25 de dezembro, propriamente dito, o Natal, tá certo? E esse último fim de semana antes do Advento, aqui ó, a festa de Cristo Rei, tá certo? O restante, o ano que vem nós vamos entender, tá? A gente tem um material bem bacana, todo ele de madeirinha, e vocês vão aprender a montar o calendário litúrgico, tá certo? Muito, muito bacana. Bom, gente, então, falamos da festa de domingo, que foi a festa de Cristo Rei, que encerra o calendário litúrgico. E o que encerra também? Encerra as leituras. Cada ano a gente faz a leitura de uma leitura da Bíblia, né? Então a gente lê dos evangelhos. Então a gente lê Mateus, lê Lucas, Marcos e João, tá certo? Então, a cada ano vai pulando de um para outro. Também isso aí nós vamos aprender depois, tá? Os evangelistas, tá ok? Bom,
Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Então, nós vamos entrar, né, essa semana, né, nós vamos entrar no Advento, que são as 4 semanas que antecedem o Natal, tá certo? E a gente tem um símbolo para o Advento, tá? Ele é mais importante do que isso daqui, ó, do que esse lindo símbolo que a gente tem aqui do Natal, tá certo? Porque ele representa toda a nossa esperança na chegada de Jesus, tá? O Advento, ele é uma coroa, vocês estão vendo aqui? É uma coroa envolvida em fita vermelha, tá? Que quer dizer o quê? Esse círculo aqui. Esse círculo quer dizer que Deus, ele não tem começo e nem fim, tá certo? O amor de Deus, ele é infinito. Então, esse formato redondo, tá? É para significar isso. É uma coisa que não tem começo nem fim. É o amor de Deus para com a gente, tá certo? Ele é infinito. Vai rodando sem parar, né? E dentro da coroa do Advento, a gente tem 4 velinhas, tá? A cada semana, uma cor dessas velas é acesa. O que significa, então? Por que 4 cores? Então, vamos lá. No primeiro domingo do Advento, a gente acende essa vela aqui, ó, de cor vermelha. E ela representa, sabe o quê? Ela representa, ela vai desde a criação de Adão e Eva até Noé, tá? E ela lembra o perdão concedido por Deus a Adão e Eva, depois da sua queda, depois do pecado deles, né? Juntamente com a promessa do Salvador, né? Então, Adão e Eva cometem um erro, eles são punidos quando eles são expulsos do paraíso, mas Deus concede a nós, né, através de Adão e Eva, o céu, né, o paraíso, tá certo? Aí, no segundo domingo, a gente acende a vela verde, tá? O que significa? Significa o tempo dos patriarcas. Então, a gente faz vai rememorando, tá? Toda a história do povo de Deus. Então, começou com Adão e Eva, aí depois passou pelos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Abraão, né? Abraão foi aquele patriarca, né? Que recebia as mensagens de Deus, né? Que Deus conversava com ele. Vocês lembram que ele ofereceu o seu filho Isaac em sacrifício lá na montanha? Aquela história que nós ainda não vimos, mas nós vamos ver, tá certo? Então, Abraão foi um patriarca. Depois, um outro patriarca conhecido da gente foi Moisés. Moisés foi aquele que tirou o povo lá do Egito, da escravidão, né? Do povo, os hebreus. E ele atravessou o Mar Vermelho, ele recebeu as tábuas dos mandamentos, tá certo? Então, essa vela verde, ela lembra esse tempo. A gente um tempo de lembrança, um tempo de viver o que aconteceu, tá certo? Terceiro domingo, terceira semana, é da cor roxa, tá? É o tempo dos reis. Então, depois dos patriarcas, o povo queria um rei, né? Então, Deus deu rei ao povo. Eles achavam que ia ser melhor para eles ter um rei. Então, o primeiro rei foi Salomão, tá? Nós vamos estudar também um pouquinho sobre Salomão, depois veio Davi. Salomão era um rei muito inteligente e Davi era um rei muito alegre, muito forte, muito valente, tá? E essa velhinha roxa, então, a gente lembra, né? As promessas eles já começam a fazer as promessas para a chegada de Jesus, tá certo? Então falava-se muito na vinda de Jesus na época dos reis, ok? Por fim, uma semana antes do Natal, a gente acende a vela branca. A vela branca lembra o tempo dos profetas. Profetas conhecidos da gente, Isaías, Elias, tá? E eles anunciavam, aí eles eram bem mais incisivos, né? Da vinda de Jesus, que nasceria da Virgem Maria. Então, vocês estão vendo
Isaías, por exemplo, ele viveu 600 anos antes de Jesus. Mas desde o tempo de Isaías já se falava da chegada do Salvador. E eles já falavam como Jesus ia chegar. Só que as pessoas elas ouviam, mas não enxergavam que aquilo seria uma realidade, tá bom? Então é isso, gente. Essa coroa, para a nossa religião, tá? Para a nossa fé, ela é um símbolo muito importante, tá certo? Porque a gente revive toda essa história que antecedeu Jesus, tá certo? E a gente se prepara, não é? Puf, chegou o Natal, vai lá, comemora o Natal, acabou, não. A gente, antes, é como uma mamãe que tá grávida, ela não se prepara 9 meses para a chegada do bebezinho dela, né? Então, a nossa igreja nos convida 1 mês antes do Natal, de Jesus chegar, a gente fazer, né, essas orações especiais, fazer essa memorização dessa história, de todo esse povo que foi preparado, que veio preparando, né, para a chegada do menino Jesus, tá certo? Então, isso daqui se chama coroa do advento. Advento é o que há de vir, né? Jesus, tá certo? Tá. Então, gente, o outro tema do nosso encontro de hoje é a chegada de Jesus, né? Então, nós vamos ter, né, a grande celebração do Natal, né? É um momento lindo, emociona gente a cada ano, né? Porque é uma festa muito bonita, é uma festa da família, uma festa que a gente se reúne. Tem momentos tristes também, tem momentos tristes, mas não é pra gente ficar triste, porque Jesus nascer é sempre vinda de esperança, significa sempre esperança. E nós estamos precisando muito de esperança, de notícias boas, não é? Então a vinda de Jesus vai trazer muita coisa boa pra gente, tá? Vai acalentar o nosso coração, saber que a gente tem em quem, né, a gente se apoiar, a gente sabe que quem realmente nos ama acima de qualquer coisa, né? E nos promete a vida eterna, nos promete o céu, tá certo? Então nós vamos fazer a leiturazinha aqui, ó, desse livrinho, que nada mais é do que uma transcrição da Bíblia, tá? No livro de Lucas e no livro de Mateus, tá bom? Do Evangelho, né, de Lucas e o Evangelho de São Mateus. Então nós vamos acender a vela, tá? E depois nós vamos falar um pouquinho do presépio. Mas vocês vão prestando atenção que a leitura, ela vai falando de tudo isso que tá aqui, ó. De todos esses elementos, tá bom? Vamos falar um pouquinho então dos elementos. Nós temos aqui as ovelhinhas, né, que estavam lá no estábulo, onde Jesus nasceu. Nós temos aqui, ó, São José, tá certo? Esse aqui é São José, tá lá dentro do presépio. Aqui nós temos Maria, tá certo? Eles estão aqui em adoração ao menino Jesus. Nós temos aqui, ó, olha aqui bem pequenininho, olha aqui que bonitinho. Nós temos aqui o menino Jesus, tá certo? E nós temos aqui um símbolo de um pastorzinho, tá? Na realidade é um anjo, mas era para ser um pastorzinho, tá? Vamos fazer de conta que esse aqui é um pastor, tá? Esse presépio meu tá sem pastor, mas é um pastor, porque a história vai falar sobre os pastores que chegam para adorar o menino Jesus, tá certo? Então vamos lá. Vamos acender aqui a nossa vela, que é uma leitura da Bíblia, então é importante a gente ter essa velinha acesa, né? Então vamos lá. Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto que ordenava o recenseamento de todo o mundo habitado, tá? Gente, quem que era César Augusto? Era o imperador, era o rei, tá? Lá daquela região, rei de Roma. E aquela região que Jesus nasceu era toda anexada a Roma, tá? E ele ordenou o recenseamento. Recenseamento é quando você
reúne as pessoas para contá-las, tá? Para contar quantas pessoas tinham lá no reino dele, tá certo? Este primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam se alistar, cada um na sua cidade, tá certo? Então, cada um na sua cidade, mas José representava aquele núcleo familiar, né? Ele e Maria, então eles deveriam ir para a cidade de José, tá? Não era para a cidade de Maria, era para a cidade de José. E José era da cidade de Belém, tá certo? Então, eles saíram, gente, não sei se vai dar para vocês verem aqui, saíram em caravana, olha aqui a distância, eles moravam aqui, e Belém era cá embaixo, tá? Então, eles foram montados num burrinho, dias de viagem, aquela caravana de pessoas, para poder ir para o recenseamento em Belém, tá certo? Então, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser caso da família de Davi. Então, José era descendente da família de Davi e era lá que ele ia ser contado, tá? Para registrar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, os 9 meses. E ela deu à luz a seu filho primogênito. Envolveu em faixas e reclinou numa manjedoura, tá? Manjedoura era aquele coxo onde os bois comem, aquilo se chama manjedoura, era uma manjedoura, tá? Porque não havia lugar para eles na sala. Ou seja, não tinha hospedaria, não tinha pensão, não tinha hotel, não tinha nada. Então, o que sobrou foi um pobre e simples estábulo onde Jesus nasceu. Na mesma região, havia pastores, né, que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda ao seu rebanho. Vocês lembram quando eu falei do bom pastor? Que eles colocam as suas ovelhas, né, num cercadinho e eles ficam lá vigiando para o lobo não vir comer? Pois é, então os pastores estavam ali e era tarde da noite. O anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Olha aqui. E ficaram tomados de um grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão de exércitos celestes a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Gente, vocês imaginam, estão lá os pastores, né? E o anjo aparece e fala para eles que nasceu, né, o Jesus Salvador. E ao mesmo tempo começam a cantar, a louvar. Vocês imaginam que coisa mais emocionante, que coisa mais linda, não é? Quando os anjos os deixaram, quando os anjos foram embora em direção para o céu, os pastores disseram entre si: vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Quando eles falam que Senhor, o Senhor que eles conheciam era Deus, tá? O Deus Pai, né? Porque o Deus Filho tinha acabado de nascer, então eles ainda não tinham a referência de Jesus, tá? Então, quando eles falam assim, vamos ver o que o Senhor quer nos dizer, isso, o que eles conhecem até então, é Deus Pai, tá certo?
Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando o viram, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, o que o anjo falou, né? E todos os que os ouviram ficaram maravilhados com as palavras dos pastores. As pessoas, gente, acreditaram, tá? Acreditaram. Vocês veem, o tamanho era a fé desse povo, o tamanho era a necessidade da chegada de Jesus, tá? Como eles como os profetas, né, os reis, eles já tinham antecipado isso para eles, que ia vir um Salvador, né? E eles foram testemunhas vivas, né, do nascimento de Jesus. Imagina, não, é emocionante imaginar isso, né? Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Maria, ela estava assustada. Ela sabia que ela ia nascer dela, o Filho de Deus. Mas ela ficava guardando tudo aquilo. Ela estava apavorada. Por quê? Porque naquele mesmo instante, começava a grande missão de Jesus, né? Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito pelo anjo. Eles confirmaram, né, o que o anjo, né? José pôs no menino o nome de Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Lindo demais, né, gente? Então, olha só. É uma boa, né, sugestão, porque todo ano a gente ouve, todo ano eu fico encantada, eu fico emocionada, né? Cada vez que que a gente fala do nascimento de Jesus, é um momento assim de grande esperança que a gente tem, né? E é para ter mesmo, porque Jesus, a vinda dele era exatamente para isso, né? Para que a esperança nunca morresse em nós, tá certo? Para que a gente sempre tivesse nele, né? Todo o nosso apoio, né? Todo o carinho e saber que a gente nunca está só se a gente tiver Jesus no nosso coração, tá certo? Então vocês entenderam, né? A coroa do Advento, quem participa da missa, que olha lá, tem que participar da missa, quem vai fazer primeiro a Eucaristia, hein? Vai ver, acender as velas, né? Cada semana acende uma cor. Aí, por exemplo, vai acender primeiro a vermelha. Quando for semana que vem, que vai acender a verde, a vermelha já está acesa, tá? Até o final que vai acender toda a coroa, tá certo? E no dia do Natal, acende-se a vela do nascimento de Jesus, né? A revelação é Jesus, né? A luz é Jesus que chega, tá certo? Gente, a árvore de Natal, ela é importante. A gente dá presente, é importante. Mas não é o mais importante, tá? Vocês que estão na catequese já, eu sugiro a vocês, eu posso até mandar alguma coisa de sugestão, tá? Vocês prepararem alguma oração, vocês escreverem alguma coisa, na noite de Natal, quando vocês estiveram lá reunidos com seus familiares, né? Os tios, os primos, os irmãos, vocês falarem alguma coisa, vocês são catequizandos, estão finalizando a Eucaristia 1, tá certo? Então, a gente tem que dar nosso depoimento, tá certo? A gente tem que ser testemunha desse Jesus que chega, ok? Vamos fazer? Vamos mandar para mim o videozinho de vocês fazendo a oração? Vou amar se eu tiver a oportunidade de ver um pelo menos de vocês fazendo isso, tá certo? Nós vamos encerrar. Não era assim que eu queria finalizar o nosso curso de catequese esse ano. Provavelmente hoje nós estaríamos em grande festa juntos, nós estaríamos fazendo uma linda confraternização. Além de todo esse aprendizado, nós estaríamos fazendo uma linda confraternização. Não foi possível, tá certo? Mas para o próximo ano, se Deus quiser, nós vamos estar juntos, tá ok?
E aí nós vamos poder fazer assim, duplamente mais bonito, tá ok? Então, a gente fica por aqui. Eu tenho um monte de orientações para matrícula, mas eu vou mandar um recadinho para os pais, que não adianta eu falar, porque vocês vão acabar esquecendo. Então eu vou mandar por escrito o calendário, toda a programação de matrícula para o ano que vem, tá certo? Quem está atrasado com as tarefinhas, vocês podem me mandando, tá? Não gostaria, não foi do jeito que eu queria que todo mundo tivesse mais dentro do calendário. Sei que teve muita gente que teve problema em casa. Vamos tentar pôr em dia até o começo do ano, não é? Até começar o próximo a Eucaristia 2, 1º de março. Vamos ver se vocês, quem está atrasado, coloca em dia, tá bom? Eu vou aguardar. Eu mando um beijo bem grande para vocês, que vocês tenham férias maravilhosas, tá? Que o Natal seja lindo, que seja de muito amor, que seja de muita presença de Jesus na vida de vocês, na vida da família de vocês, tá bom? E o ano que vem nós vamos estar juntinhos, Deus quiser, tá? Nós vamos estar presencialmente na nossa salinha e realizando encontros lindos e um aprendizado maravilhoso, tá? Vocês vão me ensinar e eu vou poder passar alguma coisa para vocês também, tá certo? Ficam com Deus, um beijo bem grande, que o anjo da guarda os proteja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Tchau, beijão.